Então vamos começar falando de cultura de paz. Tá? Cultura de paz, cultura de convivência, cultura de responsabilização. Embora eu não estou bem conhecendo quando todo o movimento do clima escolar, pelo pouco que eu estive aqui conversando de conhecimento com o Theo, já vejo uma série de sinergias com todo esse movimento restaurativo. Quando a gente fala de clima, a gente pode fazer um paralelo com também de cultura. O que a gente cultiva? O que a gente cuida? Essa é uma das raízes dessa palavra. Então, cuidar, vem do latim colare. O que a gente cultiva é honra. Colare tem essas duas simbologias. Não é só o que a gente cuida, alimenta, nutre, mas o que a gente também honra. Para a gente começar a perceber o que a gente está alimentando. O que a gente está... Na nossa sociedade, a gente também, às vezes, honra os heróis, os salvadores das pátrias. O herói é aquele que pega em armas e salva a pátria. Toda a contação, muitas contações, mitos, contações de histórias, chega no ponto em que tem o mal, tem o bom, e o herói está com a bandeira do bom, da justiça, e a gente tem quase que um êxtase quando ele mata e estraçalha aquela pessoa inominável. Quais são os valores que nós estamos cultivando? Então vamos lá. Quando a gente fala de cultura de paz, em 89, uma noção de cultura de paz, ela foi definida como um conjunto de valores, atitudes, modos de comportamento e modos de vida que rejeitam a violência e previnem conflitos ao atacar suas raízes para resolver os problemas por meio do diálogo e da negociação entre indivíduos, grupos e nações. Isso foi formulado no Congresso Internacional sobre a Paz nas Mentes dos Homens, realizado na Costa do Marfim. Eu vou avançar só um pouquinho e volto. Assim, a cultura de paz tem duas missões. Primeiro, tornar visíveis as violências que se perpetuam pela omissão ou pela aceitação de condições humilhantes como sendo próprias da nossa sociedade ou, pior ainda, intrínsecas à natureza humana. Segundo, estimular novas formas de convivência que abordem o conflito como instrumento necessário à manutenção democrática dos relacionamentos. Então, quando a gente está falando de cultura de paz, cultura de convivência, cultura de responsabilização, com esse viés que a gente está cultivando, cuidando, a gente está falando das nossas crenças, dos nossos valores, dos nossos princípios. A cultura de paz também trabalha com o desvelar dessas nossas crenças. Se a gente acredita que é de pequenininho que se torce o pepino, que pau que nasce torto, morre torto, que torto é um valor negativo, naturalmente a gente vai vivendo a nossa realidade dessa forma. Mas isso é algo que não é intrínseco do ser humano. Isso é algo que a gente vem culturalmente cristalizando. Como começar a perceber isso, que isso não é uma verdade posta. As observações e pesquisas em etologia, por exemplo, já não nos permitem justificar nossas violências atribuindo-as à nossa herança animal, como salienta a Declaração de Sevilha sobre a violência. Fruto do encontro de cientistas de diferentes disciplinas para analisar a questão, promovida pela Unesco em 86, na Espanha. Nela se conclui que é cientificamente incorreto dizer que a guerra ou qualquer outro comportamento violento é geneticamente programado na natureza humana. Então a gente
pensando em justiça restaurativa, a gente precisa pensar dentro desse guarda-chuva maior de cultura. A cultura de paz, então, como disse anteriormente, para voltar até o Sopra, tem... A gente pode aqui, né? Tem duas missões. Começar, né, a tornar visíveis as violências que se perpetuam pela omissão, pela aceitação de condições humilhantes como sendo próprias da nossa sociedade. A cultura de paz, né, começa a desvelar quais são as crenças, né, que estão cristalizadas nas nossas instituições. Começa a desvelar, a jogar luz. São dinâmicas que revelam e desvelam, né, como essas estruturas, que nem sempre são muito claras, tensionam relações. Tá? E propõe, né, não é algo passivo. E traz também que estimula e faz com que a gente tenha uma ação propositiva diante disso. Então, como a gente desvela essas situações, é que nem aquela frase de um poeta, Bertolt Brecht, que fala que dizem que é violento o rio que tudo leva, mas não dizem que é violenta a margem que eu o comprimo. Como a gente vai vendo, por exemplo, a gente olha para uma escola pública ou para um fórum, ou qualquer instituição, a gente olha para uma escola quase que é um verdadeiro presídio muitas vezes, com grades, câmeras de violência, de vigilância, né? Como a gente começa a perceber que existe toda uma estrutura que tensiona, né, as relações dali que estão ocorrendo naquela ambiência. Começar a perceber, né, que uma situação de violência, uma briga de aluno numa escola, uma questão de bullying, tem raízes que envolvem a família, que envolvem a comunidade, que envolvem a sociedade, que envolvem tudo isso. É a ponta do iceberg. E tentar buscar ter uma forma ativa para responder a isso. Trabalhar por cultura de paz não tem nada de passivo. É trabalho, trabalho e trabalho. Mais um pouco de trabalho. Se a gente quiser ir fundo na questão do fenômeno da violência, que é complexo. Que a gente não vai trabalhar a questão da violência no fast food. Né? A gente não vai trabalhar a questão da violência com aspirina, Tilenol, qualquer antiterra. É a mesma coisa se quiser trabalhar uma questão de saúde, com aspirina, com Tilenol, etc., sem entender as causas profundas que estão motivando isso. Isso passa por um revisar interno e um olhar mais ampliado externo. Quando a gente fala de cultura de paz, nessa definição trazida pela UNESCO, é a gente começar a perceber o que a gente está cultivando internamente, quais são as nossas crenças, nos trabalhando, né? Como nós também somos violentos, né? Ao mesmo tempo vendo como isso está espraiado no entorno também. Para começar a aumentar a probabilidade de estabelecer estratégias um pouquinho mais eficazes, que tem uma probabilidade um pouco maior de harmonizar uma situação que gerou dano, uma situação de conflito, uma situação de violência. Começar a perceber que o conflito ele faz parte da vida, que ele não é algo negativo. Que ele faz parte da vida, que ele não é algo negativo. Perceber que cientistas estão falando, cientistas não são místicos, esotéricos, etc., que é cientificamente correto dizer
que a guerra ou qualquer outro comportamento violento é geneticamente programado na natureza humana. Ou seja, fazendo uma releitura, que a natureza humana é compassível, por incrível que pareça. O que faz para a gente desconectar com isso? Então, um grande desafio, e são muitas vozes que estão falando isso, vozes extremamente conceituadas, que o grande desafio da nossa época é transitar de uma cultura de medo, uma cultura de guerra, uma cultura belicosa, para uma cultura de paz, uma cultura de convivência. Transitar de uma cultura que vem com crenças como violência é inevitável, que há algo de errado com o ser humano, que sem castigo ou punição não haverá respeito à ordem, que existem pessoas boas e más, que os maus merecem ser punidos. Isso não são verdades postas. Isso são crenças. Para outra que também tem suas crenças, que fala que a violência é evitável, que é possível lidar com a violência sem violência, que é possível lidar com a violência sem violência, que entende que o ser humano tem uma natureza solidária e passiva, que a paz se aprende. Que a paz se aprende. A cultura de medo, que a gente rompe essa ideologia da violência, faz toda uma representação da violência que não deixa de ver o que ela de fato é, que ela é desumana e escandalosa, que banaliza e acaba ela não sendo banida, que não existe violência razoável. Uma outra que vem, que tem valores, que confere dignidade, grandeza e nobreza, que está a serviço da vida, da humanidade profunda. Como lidar com a violência sem ser violência? A gente não aprendeu a fazer isso. Seja como juiz, como professor, como pai, seja no exercício de função de qualquer autoridade. A gente não consegue ver como fazer isso. E aqui eu trago um momento, vamos dizer, mais lúdico dessa fala, que é essa imagem aqui, onde você tem a imagem de uma mulher jovem e de uma mulher idosa. Não sei se todos estão vendo a mulher mais idosa ou a mulher mais jovem. Alguns estão vendo as duas. Alguém não está vendo a mulher jovem? Não está vendo. E alguém não está vendo a mulher idosa? Agora, o fato de não estar vendo a mulher idosa não significa que ela não esteja aqui. Ela está. Da mesma forma que o fato de não estar vendo a mulher jovem não significa que ela não esteja aqui. Ela está. O fato de a gente não conseguir ver como lidar com a violência sem ser violento, sem retroalimentar um circuito de violência, não significa que não seja possível. Durante muito tempo a gente acreditou, que o Sol girava em torno da Terra, nem por isso era o contrário. Quando a gente transita de uma cultura para outra, a gente começa a exercitar os músculos atrofiados dos nossos olhos, de percepção da realidade, a mesma realidade, mas com ângulos diferentes de percepção, entendendo também, existem outras formas que aquilo que a gente entende como verdade, que condiciona o nosso olhar, ele pode ser flexibilizado, pode ter uma outra perspectiva, e a gente começa a olhar, então, e de repente a gente olha e vê a mulher jovem, mesmo não estando vendo. Esse é o grande trabalho. A mulher idosa, ela está com o nariz aqui, ela está de perfil. Ela está de perfil. Nariz aqui, a boca, ela está olhando um pouquinho para baixo e tem um capô. Sim. E a mulher jovem, ela está de perfil, com o nariz aqui, o olho aqui, tem um chapéu com penacho.
essa é a grande, como citando Proust, né, a verdadeira viagem de descobrimento consiste não em procurar novas terras, mas ver com novos olhos. A nossa cultura, ela condiciona a forma como a gente vê a realidade. Ela, e ao de nós vermos a realidade de uma determinada forma e acreditarmos nisso, a gente age em sintonia a isso. Então o trabalho é como a gente vai desconstruindo, pelo menos ter consciência que são crenças, são valores que nós estamos escolhendo. Que é possível sim lidar com a violência sem ser violento, mas nós não aprendemos. Isso não significa, volto a dizer, que não seja possível. Da mesma forma que eu posso aqui não conseguir dobrar meu corpo e colocar as mãos encostadas no chão sem dobrar o joelho, não porque eu não sei fazer. Eu sei fazer e é muito simples. Mas eu preciso alongar para exercitar. Da mesma forma, lidar com a violência requer muita prática. Requer prática, né, desse. A gente começa primeiro a perceber, depois a agir em sintonia com essa nova percepção. Isso é um trabalho, e isso é possível. Né? Como juiz, como professor, como pai, policial, delegado, promotor, defensor, médico, todos que tem, enfim, qualquer situação, né, de poder. Ou mesmo nas relações, principalmente nas relações. Como fazer isso? Então, esse é um grande trabalho. E a justiça restaurativa, né, a justiça restaurativa, ela nasce, né, de todo um questionamento que ocorreu na década de 60 e 70, de vários movimentos, falando, olha, a forma como esse sistema vem respondendo aquilo que gera uma violência não tem sido eficaz. A forma punitiva não tem sido eficaz. O que o Estado define como crime é culturalmente definido. Nem sempre foi assim. A forma que o Estado define como crime e a forma como o Estado também pode, aquilo que ele define como crime e aquilo que o Estado define como uma resposta ao crime também é culturalmente definido. E nem sempre foi assim. Existem outras formas, na verdade, existem infinitas outras formas de lidar com uma situação que gera um dano, que gera uma desarmonia. Na verdade, durante muito mais tempo na história da humanidade, preponderou formas consensuais e comunitárias de resolução de conflitos do que você atribuir a um terceiro que vem de fora e de cima para baixo para dizer o que é certo e errado, com seus valores. Isso teve sua razão histórica de ser, né, que tem várias variáveis, não momento de estendê-los, mas quebra de vendetas, de pequenas comunidades, então você foi atribuindo poder para uma única pessoa, tem a construção do Estado, né? Em direito a gente fala, tem um monopólio legítimo do uso da força, monopólio legítimo do uso da força, a legitimidade de usar essa força para compor uma situação. Depois todo o percurso histórico de temperar esse arbítrio do Estado, do sangue, suor e lágrimas do Estado Democrático de Direito, que ainda estamos nesse percurso, né? Então teve a sua razão de ser. Mas durante a década de 60 e 70, movimentos como do abolicionismo, criminologia crítica, a escola de Chicago começaram a problematizar a escuta. Existem sociedades antigas e atuais, culturas diversas, que resolvem uma situação de conflito
que não é só através da ameaça, do castigo, da punição. E é tão eficaz, que é eficaz e não ineficaz como esse sistema de dor. Alguém ocasionou a dor ao outro, você vai ocasionar dor a essa pessoa. Basicamente, o sistema punitivo está calcado nessa dinâmica. Inspirado pelas aquelas promessas do iluminismo, da função dissuasória ou intimidatória da pena. E eu estou falando de pena aqui, mas o sistema disciplinar de uma escola incorporou muito a lógica do sistema penal. Então, é só fazer uma correlação. Então, essa lógica de que alguém ocasionou dano ao outro, uma dor ao outro, você vai ocasionar dor a essa pessoa, entendendo que isso vai inibir, intimidar a pessoa, para que ela não haja mais daquela forma. Porque agir dessa forma, sofrer dor, deixa eu parar, refletir, etc. Ou que isso servirá de exemplo e vai dissuadir um terceiro, que ainda não fez, mas pode vir a fazer aquilo, porque vê, olha, não, ele agiu daquela forma, pegou o estojo daquela menina, bateu na menina, xingou a menina, seja lá o que for, o menino, etc. Então também não vou agir. Essas promessas do iluminismo, da função dissuasória e intimidatória, não tem sido uma estratégia eficaz. Fico muito aquém. Pode até gerar algum tipo de reflexão, mas normalmente não é o que se ocorre. Toda a perspectiva de ressocialização também fica tão aquém. Basta pensar nas nossas unidades de internação de adolescentes ou no nosso sistema presidiário, toda a política de encarceramento, que a gente sabe que toda a lógica, por si só, como princípio basilar, já é furada. Você quer ensinar ressocialização, tirando a pessoa do convívio social. Não só tirando do convívio social, mas ainda mais colocando em situações extremamente adversas, que simplesmente reproduz um sistema absolutamente de desumanização. Um sistema caro, complexo. Um adolescente internado na Fundação Casa, custa quase R$10 mil mês. Um adolescente. Quer dizer, com esse valor, o que você faz em termos de apoio familiar, de educação e tantas outras coisas? Esse sistema está doente. Algo está de errado nisso. Está a serviço do quê? É uma pergunta. Começar a problematizar isso. Mas mais do que isso, um sistema que associa a justiça, que é um valor, como retaliação, punição, que é a noção, fez justiça, está pagando, está sofrendo. E nós, culturalmente, não aprendemos muitas vezes a viver de forma diferente. O menino está correndo em torno na mesa, tropeça e cai, você vai lá dar um tapa na mesa, a mesa amarra. Já tem uma associação, justiça e retaliação, justiça e vingança. Ainda mais tem várias outras variáveis da situação do fenômeno da violência. Você atribui ao outro, ao externo, a culpa por aquela situação. Você não faz o convite para também fazer uma reflexão de, eventualmente, o que você contribuiu para aquilo, o que você pode fazer para que aquilo não volte a ocorrer. Mesmo amar o outro. Um sistema que não satisfaz o sistema punitivo, não satisfaz a vítima ou repara o dano. A vítima no sistema penal, criminal, ela é um objeto, é uma coisa. Todo o nosso sistema torna as pessoas coisas. A vítima, ela é um mero meio de prova para você estabelecer uma relação entre Estado, através dos seus agentes, e o réu, para poder culpar e punir. Se bobear, quase que invariavelmente, ela sofre uma segunda violência ao entrar nos nossos sistemas impessoais. Então eu estou numa audiência, como todo dia praticamente tem, quase 20 audiências por dia.
é um sistema absolutamente massacrante, é uma máquina de sentenciamento. Né? Da mesma forma que as escolas também são máquinas outras, que nos alienam, mas isso a gente já vai ver. Né? Então, estou numa sala de audiência, aquela senhora que sofreu uma violência, né? Um advogado lá fora, uma pressão de tempo, etc, etc. E ela querendo, com uma série de questões, uma fragilidade, por que eu fui escolhida como vítima? Quais foram as últimas palavras do meu filho, eventualmente? O que vai acontecer com aquela pessoa? E eu, minha senhora, pelo amor de Deus, isso é totalmente irrelevante para o processo, foi isso ou aquilo. Né? Ela não é acolhida. E nesse sentido, ou quando é tratada de uma forma também não muito educada, por um funcionário mal propagado, que também está dentro de uma sobrecarga de trabalho, e a gente vai reproduzindo essa desumanidade, e aí ela sai daqui e vai achar mais que aquele adolescente tem mais que morrer mesmo, que esse país não tem jeito, e entra no processo de vitimização, que inclusive é uma ciência do direito também, é um braço da ciência, né? A dor dela profunda, e a forma dela, a estratégia dela buscar tentar cuidar dessa dor é através dessa raiva, desse ódio, de emoções muito destrutivas. Ela não faz parte do processo. E ela precisa contar, recontar, ressignificar aquela história, e não se abre espaço para isso. Uma dinâmica, né, que não repara o dano, e não lida com as necessidades que decorrem do crime. Existem mecanismos do direito que buscam essa reparação, mas a gente está falando aqui do esgarçamento, dos danos relacionais, morais, simbólicos, principalmente em relações continuadas. Nas escolas é muito frequente isso. Né? Às vezes é só um pedido de desculpa qualificado, não aquele aí, desculpa aí, fui mal. Ser ouvida, ver que foi incluída, que tem um respeito, que aquilo, que existe uma busca, uma preocupação de que aquilo não voltar a ocorrer. Um sistema, acho que eu passei no anterior, que na verdade ele desresponsabiliza o sistema punitivo e o sistema disciplinar. Ele desresponsabiliza. A pessoa cumpre a pena, ou cumpre a sanção, e acha que está zerado. Então, até paguei minha pena. É uma expressão comum. Por mais aflitiva que seja, e está zerado. Zerado como? O que você fez para reparar, eventualmente, o dano que você causou? Qual foi a reflexão, de fato, que você fez daquela norma que você rompeu? E a norma, seja ela qual for, não é um fim em si mesma, ela é uma estratégia de convivência. É uma estratégia de convivência, ela tem uma alma, uma razão de ser. Por quê? É importante você colocar o lixo no lixo, não porque tem uma ameaça de você pagar uma multa ou sofrer uma sanção, mas da importância de você colocar o lixo e ter consciência disso. Estou zerado. Mas como assim? Você fez alguma também reflexão da necessidade que você buscava atender e você adotou uma estratégia de violência, seja qual for que causou dano, mas qual é essa necessidade? Você vai criar alguma estratégia para que isso não volte a repetir. Isso é começar a se responder ao mal feito, ao ato. Isso é responsabilização. Não cumprir a pena e estou zerado. Cumprir a suspensão e ainda vou para casa, fico lá, etc. Ok. Né? E muito menos no sistema penal, que trabalha numa lógica de responsabilização individual, não leva à corresponsabilização. E isso a gente vai ver daqui a pouco, é basilar na justiça restaurativa.
Ou achar que, por exemplo, o menino está na minha sala de audiência, né? Está lá com uma questão de tráfico. Eu chego, dou uma sentença e falo, escuta, cara, agora você vai receber uma liberdade assistida. E se vira aí para se livrar desse vício, né? Pela ameaça, pelo castigo, sem envolver a família, sem envolver a comunidade. E esse adolescente, né? Que a mãe sai às 5 da manhã, invariavelmente, né? Vai, pega 2 ônibus, 2 coletivos, e volta no final da tarde, no começo da noite, exausta. Está lá com uma biqueira do lado, oferecendo um valor que jamais, ou muito pouco, é muito pouco provável que a família venha receber algum dia. Né? Indo, muitas vezes, por escolas que têm todos os desafios que tem. Né? Que tem todo o desafio que eu acho que vocês podem falar melhor do que eu. Né? Em termos de recursos materiais, recursos humanos, número de alunos por classes, enfim, etc, etc. Com os hormônios nessa fase, a flor da pele. Com uma sociedade de consumo falando compre, 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 criando necessidades artificiais. Que assim você está aqui pela ameaça, pelo castigo, resolve isso, espera a covardia. Principalmente se tiver um vício. Romper um vício é uma das coisas mais desafiantes que existe. Seja ele químico ou não químico. Seja ele lícito ou não lícito. Porque bebida alcoólica também é uma droga lícita. Fumar, café, açúcar, farinha branca. Então, mas tentem romper outros vícios qualquer e cada um deve saber os seus vícios. A gente eventualmente chegar atrasado num compromisso, invariavelmente, não uma vez ou outra, porque não colocar cinto de segurança. Tenta romper um vício, que você acha assim, eu tenho esse vício. Faça esse exercício uma semana. Vai ver o desafio que é. A gente começar a entender a complexidade da situação. Porque se a gente não se trabalhar, a cultura de paz, ela começa com a gente mesmo. Se a gente não começar com esse processo que dá trabalho, a probabilidade de a gente conseguir dar uma resposta efetiva é muito baixa. Mas um sistema, então, mas o que importa aqui nesse momento é um sistema que não trabalha com a questão da responsabilização individual, muito menos a responsabilização coletiva. Não lida todas essas variáveis do fenômeno da violência, que é um fenômeno. Né? Na verdade, nessa dinâmica, acaba aprofundando todos os conflitos sociais, não pacifica. Né? Na verdade, reforça uma desumanização. Exatamente, problematizando essas questões que, como eu disse, na década de 60, 70, começaram esses movimentos e começaram a fazer, não, vamos resolver de outra forma, vamos fazer alguns experimentos. Olha, naquela cultura lá, quando surge um problema, as pessoas se reúnem através em torno de uma árvore sagrada, né? E começam, através de conversas, de contação de mitos, de contação de história, a entender o que ocorreu. Porque entende, se alguém falhou, todos falharam também. E todos têm uma corresponsabilidade. Porque parte por uma visão sagrada na natureza de que tudo está interligado e interdependente. Né? Então, se alguém realmente criou uma desarmonia, todos nós somos rebaixados também, como nós todos vamos fazer para se elevar também. Naquela outra cultura lá, quando a pessoa nasce, as mulheres vão para um campo sagrado da floresta e cantam uma canção dela que vira a canção
da pessoa. E todas as vezes que tem um rito de passagem dessa pessoa, elas cantam aquela canção novamente. E quando a pessoa cria uma desarmonia, ou cria um dano, se reúne e canta essa canção para ela se reconectar novamente. Enfim, e assim fomos vendo. Naquela outra cultura não tem uma visão de pessoas boas e más. Olha como de uma forma comunitária eles sentam, né, e dialogam. Começaram a perceber, então vamos fazer um encontro entre vítima e ofensor. Então, vamos fazer um encontro da família da vítima com ela mesma. Vamos fazer um encontro do ofensor. E aí pequenos experimentos, ele está falando de 60, desses pesquisadores, desses ativistas, dessas pessoas implicadas no sistema, fomos fazendo esses pequenos experimentos com pequenos rios que vão se juntando e formando um rio mais encorpado e um movimento maior chamado movimento restaurativo. Né? Entendendo que a violência ela tem uma complexidade. E o conflito não necessariamente algo negativo. Quando surge, então, uma situação de dano, é uma ponta de um iceberg. Se a gente quer ir a fundo, de fato, e não ficar na superfície, né, a gente tem que ter uma profundidade e trabalhar outros aspectos também. Mas isso dá trabalho. E a nossa sociedade é fast food. E a gente vai fazendo o jogo também, achando que o problema está no outro. Mas vamos olhar os aspectos relacionais, mas também os comunitários e institucionais, que contribuem para aquela sociedade, aquele surgimento daquela situação. Eu estou trazendo aqui já está, inclusive essa noção já está considerando numa normativa aqui sobre justiça restaurativa. Tá? Vamos olhar para isso. E aí foram surgindo esses movimentos, né, inspirados nas primeiras nações canadenses, nas culturas aborígenas da Nova Zelândia, da Austrália, na África do Sul, né, e aqui também no Brasil, em vários outros locais, mostrando, olha, existe, inspirado em tradições espirituais, não religiosas, que trabalham muito essa questão da interconexão de tudo. Né? E aí, né, falando como a gente vai trabalhar não só a responsabilização individual, mas coletiva também. Vamos trabalhar que a justiça, ela não está só nos templos forenses, nos fóruns, mas ela se faz no dia a dia, da forma como nós respondemos a uma situação que nos afeta. Num determinado momento histórico, surgiram os juristas que se apropriaram do conflito, falando: o conflito é meu. Eu que vou dizer o que é certo e errado com meus valores, dizendo de cima para baixo, buscando uma responsabilização passiva e não ativa de cada um. Olhando para o passado, ouvindo testemunha, não para o futuro. Uma vez acontecido está, como que a gente vai lidar com isso daqui para frente? E não errando duas vezes. Teve uma violência, eu faço mais violência para inibir a violência, e é aí que é outro comportamento, uma outra variável potente da violência, que é o comportamento mimético, de imitação. Se o Estado é violento, qual é a mensagem que passa? Então, todas essas problematizações, esse caldo de problematização, vão trabalhando essas questões de uma outra forma de resolução de conflitos, de maneira dialógica, horizontal. Né? E o que é a justiça restaurativa quando a gente fala? Poeticamente a gente fala uma arte de encontro. É colocar a vítima e o ofensor juntos. É só vítima e ofensor? Não. Pessoas que possam dar apoio a ele. Alguém da família, alguém da comunidade, professor, seja quem for. Pessoas que indiretamente foram atingidas. Pessoas que podem contribuir para a reparação daquela situação. Então, no primeiro momento,
vamos dizer que a justiça restaurativa, que é quase uma filosofia de vida, a gente vai ver, mas ela é uma mediação comunitária. A noção inicial, ela é mais do que mediação. Ela não vai se limitar a um procedimento de resolução e transformação do conflito. Mas vamos falar nisso, é um encontro preparado para a pessoa capacitadas em técnicas de comunicação não violenta, de práticas restaurativas, de mediação transformativa, enfim. Organiza esse encontro de maneira horizontal e dialógica. A gente tem feito muito processos circulares, é uma técnica usada, mas eu falo dela, vamos ver se falta um pouquinho de tempo para eu falar dela também. Para que se olhe as causas dos conflitos, como lidar com as consequências, quem indiretamente foi atingido, para que se faça um processo de conscientização. Todas as pessoas chegam muito fragilizadas, vítima, ofensor, comunidade, como lidar com isso? Vamos ver como é que fazemos isso com um exemplo. Problema verdadeiro de bullying, lesão corporal, briga numa escola estadual de ensino médio em Heliópolis, São Paulo, porque o menino chamava a menina de testuda, até que teve um dia que ela pegou ela na curva e ela bateu nesse menino violentamente no capô do carro. Aquele auê, aquelas coisas que não ocorrem muito em escola, todo mundo sai um monte de adolescente, todo mundo partido, aquela gritaria, interrompe a sala de aula. Né? Muito bem, sistema tradicional. Adolescente bateu no outro menino. Já não é a primeira vez, aquela menina irracível, belicosa, etc. Né? Vamos fazer, a gente é muito bom nisso. Né? Nisso a gente é muito capaz. As lógicas de administrar o conflito empurrando ele para o vizinho, vamos fazer uma transferência compulsória, vamos tirar ele daqui para frente, porque lá ela é menos estigmatizada, ela tem um outro convívio, etc, etc. Essa menina, além faz o BO, porque a família está pressionando, etc. Aí ela vai, faz uma transferência compulsória, tem um BO, vai para o Ministério Público, tem o tiro informal, representa, tem a audiência, ela está ali na minha frente, vai receber uma advertência, prestação de serviço à comunidade ou liberdade assistida, dependendo dos antecedentes e todos aqueles jargões, né? Não tem uma família estruturada, o que significa isso também, etc, etc. E aí recebe uma medida, já está numa outra escola, ela adolescente, né? Que para ela estava tendo uma reação ativa, desastrada, porque gerou mais violência. Desastrada, porque a estratégia, porque a violência é uma estratégia de atender uma necessidade. Qual necessidade? De pertencimento, de respeito. A estratégia que ela conhecia, que a grande maioria de nós conhecemos também, de lidar com a situação que nos afeta, não foi eficaz, mas estigmatizou ela ainda mais, afastou ela ainda mais naquela necessidade. Agora está lá, está se achando injustiçada, numa outra escola, 2 palitos, você não trabalhou família, não trabalhou comunidade, 2 palitos, para daqui a pouco ela está vivendo a mesma situação, está fora da escola, está com 2 pés da Fundação Casa, e o resgate é muito mais desafiante. Foi feito um processo, um círculo restaurativo, é uma metodologia, processo circular de um jeito, círculo restaurativo, existem diferentes técnicas para isso. Nessa escola, essa menina com a mãe, menino com o pai, essa escola tinha Grêmio, 2 representantes do Grêmio, um representante da comunidade, do conselho tutelar, um representante da escola, coordenador pedagógico, e um facilitador restaurativo, o guardião, como a gente fala, ali, que na época eu não lembro quem era, porque se era um professor, um aluno, porque quando se faz um projeto de justiça restaurativa, se busca envolver não só os professores, mas também os alunos, funcionários, pais, na medida do possível, para que todos sejam facilitadores. Foi feito, vou correr um pouquinho, essa menina começa a falar toda a dor dela, né, de ser chamada de testuda, né, aprofunda a fala, você vê que o padrasto dela também chamava de testuda e tinha uma situação mais delicada. Invariavelmente, quando você tem um conflito na escola, você tem uma situação familiar mais delicada, né? O pessoal do Conselho Tutelar está ali, a mãe estava ouvindo ela também, tem a questão da mãe. Aquele adolescente que chamava ela de testuda já está também percebendo, porque quem é vítima, quem é ofensor nessas relações continuadas, né?
está percebendo também as consequências, né, do bullying que fazia, né? Quando passa a palavra para ele, ele começa a chorar, porque a partir do momento que ele apanhou de uma menina, ele passou a ser chamado de mulherzinha, mariquinha por outros colegas. Os palitos para que de repente está batendo em alguém para mostrar que ele é machinho, enfim. A escola, o coordenador pedagógico estava lá, que tem a sua corresponsabilidade. Já está olhando aquela menina não como uma menina belicosa, irracível, não, é a Paula, né? É na sua complexidade, na sua humanidade. Existem questões. Qual é a corresponsabilidade da escola? O que ela tinha feito em termos de campanha de bullying? Que não era de hoje que aquela menina ou outros estão sendo chamados de bullying, de algum 4 olhos, choquito, enfim, seja o que for. Né? Resumindo, né, tem toda uma dinâmica, foi feito um acordo, pedido de desculpa, não aquele aí, desculpa formal, como já disse. Você tem, quem está lá, tem técnicas, as pessoas chegam fechadas, ninguém vai para um encontro desse, opa, vou me encontrar com a vítima, o ofensor, chegam fechadas, etc. Num processo, você vai se abrindo, e aí, né, teve reparação de dano, isso é começar a responsabilizar-se. E aí esses 2 meninos resolveram fazer por eles mesmos. Você tira a energia do julgamento, você vai para a criatividade, né? Esses 2 meninos bolaram que iam fazer uma campanha de bullying na escola, para mostrar como o bullying, contra o bullying, né? Não é uma campanha de bullying, né? Como isso afetava a vida das pessoas, o professor ia ver a sala de aula, o ano que ia ser, o pessoal do conselho tutelar ia fazer no entorno, e aí aqueles 2 meninos que foram vistos brigando, ali, 20 dias, estavam fazendo essa campanha, simbolicamente o que se passa também, o que reverbera, é muito grande para aquela comunidade. Mas mais do que isso, infelizmente o tempo é curto, assim, eu quero também pontuar, pelo menos pontuar aqui, quando você trabalha com a justiça restaurativa, você vai desenvolver técnicas, procedimentos de resolução e transformação de conflitos. Mas você tem, esse é um eixo, vamos dizer, o eixo relacional. Tá? Mas você tem que trabalhar em 2 outros eixos também. Tá? Qual que é? A mudança institucional, um eixo institucional. Se você entra com uma prática horizontal, eu acho que isso no clima escolar vai ser muito importante, eu acho que já estão pontuando da mesma forma, mas com outra linguagem, né? Chega-se no mesmo lugar, em certo sentido, acho. Né? Se você entra em uma prática horizontal, né, dialógica, democracia radical, enfim, uma estrutura hierárquica excludente, como a escola é, como o judiciário também é, em pouco tempo, ou aquela prática ela não enraiza, ou vai ser manipulada para manter as relações de poder naquela dinâmica daquela escola. Então a escola não pode ser só uma hospedeira de um processo circular, mas como a escola ruma em direção a uma escola restaurativa, vamos dizer assim, pensando no seu projeto pedagógico, regimento interno, assembleia de alunos, grêmio, semana de grafitagem, um feixe de ações complementares para que aquela ambiência se torne uma ambiência do justo, não só no fórum, né, de convivência, de valores. E isso passa necessariamente para preparar as pessoas que se engajam nessa ação, no caso, espero vocês, que se engajam nessa ação, que tenham também um mínimo de consciência ou técnicas para saber que quando vocês dizem sim a um projeto dessa natureza, que dá trabalho, vem um contramovimento, vem um refluxo para deixar as coisas como estão. E aí, vocês, professores, dizem sim ao projeto, bacana, legal, sim. Aí chegou outro professor, você está maluco? Nós, professores, estamos sendo atuados pelos alunos. Escuta, mas um projeto que vem de cima para baixo, muda ali o secretário, não sei o que, vai acabar. Escuta, você está recebendo alguma coisa por isso? Você está caraca, né? Mas, escuta, você está acreditando em abraçar a árvore, que é bom, surgir, mas você está... Escuta, aí você já faz um trabalho relevante, social, super fundamental, e no começo um projeto dessa natureza que lida com o adolescente, violência, conflito, numa ambiência dessa, parece que está jogando então
E que não dá certo muito no começo. Não espere que esse caminho seja tudo flores, não são. Não dá certo, um monte de desajuste que tem que acertar, porque você está dentro de uma outra estrutura que está reagindo. E tem questões humanas, e tem uma... Aí você fala, chega. Em 1, 2 meses você chega, já estou fazendo esse papel bacana. Estou dando a minha cara para bater, por quê? A minha função já é legal, para quê? Etc, etc. E aí, você sabe. E aí, o sistema ganha. E aí, a alienação perpetua. Que a lógica toda, essa sobrecarga, que não nos desumaniza, que não nos desconecta da nossa essência. Então, esse outro eixo, além da técnica, como que você começa a perceber, existe todo um tensionamento que leva também para uma questão de conflito na escola. Que não basta tirar o celular do aluno, pode, mas tem que pensar uma série de outras convivências também. Não vai ser através dessa forma punitiva, disciplinar, enfim, tudo. Estou só soltando, que daria para conversar muito sobre isso. Mas tem esse outro eixo que precisa ser olhado e cuidado. Então, eixo relacional, eixo de mudança institucional, entendendo que aquela estrutura ela tensiona, ela é violenta, ela reproduz um sistema. Entender disso? Nós fazemos esse jogo também. Por isso, no relacional, é também na relação com o outro e no interno. Isso dá trabalho. Se quiser ir a fundo na questão de violência, não ficar só falando, estou fazendo um projeto democrático, de paz, de justiça restaurativa, estou bem na fita, né, dirigente de ensino, diretora de... Enfim, não, se é para ir a fundo. E se é para você mesmo se transformar. E vem rebarba. O Ministério da Justiça, da Cultura de Paz, da Justiça Restaurativa. Trabalhar com cultura de paz e justiça restaurativa dá rebarba. Não é fácil. Agora, é extremamente transformador. Nos nutre muito. Né? Mas a gente precisa nos cuidar. Por isso também a gente trabalha com uma série de outras técnicas, também desde, aí depende de cada um, meditação, yoga, enfim, uma série de outras questões também, para que a gente possa, a gente não está numa corrida de 100 metros, a gente está numa maratona. E é um orar e vigiar permanente. Senão a gente desiste. Mas se a gente persistir, se cuidando, a gente também não ir se desumanizando nesse caminho que vem, que é confuso, cheio de encruzilhada, de dar rebarra, certo? Né? A gente vamos indo, mas se a gente persistir, chegamos lá. E a questão, o outro eixo é a questão de mudança, é a questão de rede social. Porque a justiça diz respeito à saúde, à educação, à segurança, enfim, a todos os setores. Então, como que num projeto desse se envolve minimamente uma comunidade do entorno? Para estar junto. E para trabalhar, porque num círculo restaurativo, né, que tem sua loja, também são desveladas uma série de coisas, como você faz os encaminhamentos, mas mais do que os encaminhamentos, para romper essa lógica de encaminhamento também. Mas que pelo menos aquela outra instituição, esporte, cultura, etc., com as carências de recursos que tem, mas trabalhando de uma forma restaurativa, traga criatividade para também acolher de uma forma restaurativa. É trabalho. Tá, mas isso está sendo feito, eu já termino, acho que temos talvez 3 minutos, né? Deixa eu ver. Isso está sendo feito aqui, só para esse material vai ficar disponibilizado, né? Só para dizer, quer dizer, eu trabalhei aqui. Eu trouxe aqui a questão dessa perspectiva de cultura, de paz, né? Mudança de foco, né? Aqui tem a resolução da Corregedoria de Justiça do Estado de São Paulo e do Conselho Nacional de Justiça, fala nesses termos praticamente. Olha, o conflito, quer dizer, a violência, ela tem sua complexidade. Né? O judiciário precisa, então, é um movimento que surge também no sistema de justiça, dentro na sua estrutura hierárquica, excludente, estigmatizante, de controle social, buscando também criar outros caminhos, né? Mas fala assim, esses espaços têm que ser qualificados e tem que estar em diálogo com a comunidade, mesmo dentro do sistema de justiça, mesmo quando for formalizado o BO e bateu no fórum.
Então nós temos círculos restaurativos ocorrendo no fórum, ocorrendo em escolas e ocorrendo na comunidade. E conflitos que ocorrem na escola às vezes não viram BO. Inclusive, muitas escolas que aderem ao programa e fazem, né, faziam sei lá quantos BOs por mês, termina, enfim, mas você tem que fazer um conjunto de ações e supervisão. Né, são parceiras do projeto. Aqui em Campinas está ocorrendo isso. Né. Tinha um juiz, o Dr. Richard, né, que saiu, depois tem alguns outros juízes que não ficaram permanentemente, mas a promotora de justiça, Elisa, faz isso. E quando a gente fala de justiça, está muito associado, não, vem o poder judiciário fazer controle dentro da escola. Não. A justiça como valor. A justiça também. O judiciário é mais um parceiro da rede. Tá? E aqui está envolvendo também outros setores da comunidade que valeria muito a pena depois ter um link, pelo menos para saber o que está ocorrendo e ver onde que pode estar junto ou não, enfim, o que tem sinergia. Né? Mas tem sido extremamente transformador. E as dinâmicas, inclusive das salas de aulas, como se dá uma aula em círculo. Você começa a fazer, porque as técnicas, você tem processos circulares de conflito, você tem processos circulares de convivência, de tomada de decisão, de construção de consenso. O consenso não é só você ter uma decisão unânime, mas como, mesmo que seja pela maioria, como a minoria vai conviver com a maioria, enfim, como você tem dinâmica, como você vai trabalhando a questão da comunicação, expressar de forma clara, ouvir de forma empática. Isso precisa de treino. E não é só, a justiça restaurativa não é só para adolescente, é para todos, é na convivência. Eu volto a dizer, é para espraiar para essa ambiência. Né? A justiça como uma dinâmica de harmonização, né? Para a gente ter as nossas conexões. Então, tem salas, tem algumas escolas que fazem já na sua própria aula o processo circular, você vai trabalhando, né? E o círculo tem toda uma simbologia, um planeta redondo, ciclo da vida, enfim, mesmo tem a roda da cura, enfim, tem muitas coisas assim muito bonitas em torno disso, que tem sido, dá problema, um círculo, nem todos os círculos são bem feitos, não é assim, aprendi uma técnica para fazer, não, tem círculos que são desastrados, mas quando bem feito, na sua potência, é extremamente transformador. E aponta um outro caminho, que tem apresentado resultados muito significativos. Né? Não só em termos de quebra de reincidência, que também é uma problematização, saber o que é reincidência ou não, mas enfim, isso que é, mas de empoderamento, de conscientização, de convivência, né? De resgate da autoridade, de cada um saber o que é melhor para si mesmo, lidar com isso. Em São Caetano do Sul teve um centro restaurativo, eu termino, né? Que foi, o projeto entrou lá atrás, isso foi em 2005, 2006, né, de São Caetano do Sul, que foi também um lugar pioneiro, para trabalhar com os conflitos com os adolescentes. O que hoje a gente já sabe que é um equívoco entrar dessa forma, quer dizer, também, mas com os professores, com os funcionários, com o ambiente, mas com os adolescentes. Começou a dar resultado quando surgiu um problema, um conflito entre a diretora e um professor. Foi feito, ali foi um círculo restaurativo, facilitado com um aluno. Olha a potência transformadora em termos de poder. Olha a simbologia que isso passa. Que teve confiança, porque no espaço desse, se não for um espaço acolhedor e seguro, a gente não vem com a nossa verdade. A gente precisa vir com a nossa verdade, senão a probabilidade de transformação diminui. Aí tem compromissos de confidencialidade, tudo, enfim. Mas o espaço, a qualidade é outro ali, quando você também tem essa dinâmica. Mas tem que ser construído, tem que ter técnica, não basta boa vontade. Técnica do bastão da fala, só fala quando tem um objeto significativo para aquele grupo, sei lá, um copo de água que tem um valor, tá, com uma boa energia, sei lá o quê. Né? Só fala a pessoa quando está com aquele objeto. Isso já trabalha a questão da escuta, etc. Coloca objetos que têm um significado para aquele grupo no centro. Conta histórias. Fale alguma vez que você transformou uma situação de limão em limonada. E você vai se reconectando com o outro, porque você não consegue ouvir, você está muito machucado no começo.
E você vai vendo que muitas coisas são parecidas, que a gente tem uma interconectividade. Não é um processo bonzinho, não. Aqui não tem nada de bonzinho. Inclusive, bonzinho induz o outro a erro. Não tem nada de passar a mão na cabeça do outro. De aluno, ou de professor, ou de funcionário, não tem nada de passar. Inclusive, processos circulares, a pessoa interrompe e fala, pelo amor de Deus, o que eu tenho que fazer? Porque as dores da consciência não são fáceis. Fala de cima para baixo, que eu tenho que ficar suspenso, eu tenho que ficar não sei o quê, mas olhar para frente as consequências da ação que eu fiz não é fácil. Olhar para a minha estrutura familiar não é fácil. Pensar uma mudança institucional não é fácil. Vir com as críticas e as piadinhas para cima de mim não é fácil. Entender que isso também é uma comunicação desastrada de alguém que está buscando um sentido e ir além das palavras, requer prática, porque mexe. Não é você também se tornar santo. Mas, enfim, muitas coisas. Só dando tom aqui que isso estão ocorrendo, não é uma utopia. Dá trabalho. Também nem tudo é flores. Mas é possível. Né? Eu termino aqui. Sugiro muito que venha um vídeo, infelizmente não dá tempo para passar aqui, que chama O Rap da Justiça Restaurativa. Aqui são algumas fotos, né, de ações que estamos escolhendo na Escola Paulista da Magistratura, formações com juízes, promotores, comunidades, reuniões de Santos, Itajubi, que a gente vai, enfim, na comarca de Itajubi, sensibiliza, divulga na comunidade para saber o que está ocorrendo, decretos municipais. Em Santos você tem hoje, né, o setor de cultura de paz e justiça restaurativa na Secretaria Municipal da Educação de Santos, maravilhoso. Praticamente todas as escolas e toda a Secretaria de Santos estão com o projeto de se tornar uma cidade restaurativa, assim, com vários facilitadores já em todas as escolas. Foi aprovado, eles criaram um decreto, agora uma lei municipal, a Guarda Municipal de Lagajal Paulista, que eles falaram, no começo a gente já chamaram como os pitbulls chegaram. Começaram a fazer o projeto, envolvidos, etc. Hoje eles falam, hoje a gente é chamado de LESE. Chegaram as LESE. E eles falam, a gente chega lá, a Polícia Militar está lá, que a polícia não aderiu, enfim, tem vários. E aí, os meninos, as famílias vêm falar com a gente. Muito, chega assim, toca, assim, o trabalho que é feito. Mas aqui em Tatuí a Polícia Militar aderiu. Olha, um círculo restaurativo com policiais militares. Aqui um trabalho com promotores, defensores, etc., fazendo meditação. Exatamente. Aqui o Núcleo Interinstitucional de Justiça Restaurativa de Itajobi, que ficou não é dentro do fórum, às vezes é dentro do fórum, às vezes é na escola, às vezes é na comunidade. Existem algumas referências, né? E aqui, então. E aí eu tenho um rap da Justiça Restaurativa, que é um caso de bomba na escola, que é muito raro acontecer esse negócio de bomba na escola, mas enfim. E que ocorreu também numa escola de ensino médio em São Paulo, onde 3 alunos, por uma questão de falta de comunicação com a direção da escola, resolveram fizeram uma bombinha na administração. Quando jogaram, não caiu perto de onde queria. Um foi lá, deu um chute, mas em vez de ir para lá, foi para lá. O outro correu, tentou chutar, mas foi mais para longe ainda. Quando estourou, pegou fragmentos em 3 pernas de 3 alunas, amiga. Aquele away, aquela coisa toda. A escola fazia parte até naquela época do projeto, mas queria fazer mesmo uma transferência compulsória, porque imagina, bom, enfim. Mas foi feito um círculo restaurativo no corpo de bombeiro. Um monte de coisa também envolvida, né? Os pais, os representantes da escola, no frigir dos ovos, pedido de desculpa qualificado, reparação de danos, porque teve tratamento de medicação, etc. E aí, o problema básico que era a questão os alunos fizeram, porque a comunidade participou, um curso no Corpo de Bombeiro de Heliópolis também, foi isso, e passaram a ser guardiões de acidentes, nos intervalos de aulas. E aí eles reataram um jornalzinho, que era a forma, que foi o problema fundante inicial, que desencadeou, de comunicação com a direção da escola, com a comunidade, etc, etc.
Então, um único círculo, e depois, um ano não teve um caso de bomba na escola. Depois voltou a ter. Mas depois de um ano sem isso. Um único círculo tem uma reverberação, quando você também trabalha outros aspectos, e é bem conduzido, é bem feito. É muito grande, um único círculo. É isso, então, muito obrigado. Eu me policiei porque na verdade eu falei que era 5, mas a gente deixou muito mais, porque estava super interessante. Desculpa. Não, foi ótimo. A gente começou um pouco mais tarde, então eu vou fazer uma proposta de a gente parar agora para tomar um café, senão vai ficar muito próximo da hora do almoço, mas antes disso, porque pelo menos abrir espaço para algumas perguntas, a gente gastar mais uns minutinhos. O Dr. Guilherme tem que voltar para São Paulo para audiência logo mais, mas a gente continua talvez ali tomando um café, batendo um pouquinho mais de papo. Mas antes disso, perguntas. Algumas, para a gente sair do café. Ou comentários, experiências. Estamos plenos? Uau! Uau! Vou se apresentar quando fizerem perguntas, para a gente poder saber. Olá, Tatiana. Quer fazer uma proposta? Pergunta. Edverso, para você. Eu sou Tatiane, eu sou professora do Francisco Alves. Eu tive um pequeno contato com a justiça restaurativa com a minha irmã. E, na verdade, a minha questão vai justamente dentro das suas experiências, uma questão inicial, a gente incentivar as perguntas. Nas suas experiências com justiça restaurativa, você já teve algum contato com o abolicionismo penal, por exemplo, assim, que eu tenho visto essas discussões crescerem em alguns grupos lá em São Paulo. E claro que, num primeiro momento, parece algo assustador, porque, eu não sei, eu tendo a pensar que a gente tem uma essência fascista, às vezes, esse desejo, né, da punição, da vingança, né? Parece que a gente só se sente contemplado quando a gente vê outra pessoa, o ofensor, numa situação de sofrimento, né? E essa é uma discussão que tem me contemplado muito, assim, e você já, aí eu devolvo, você já teve contato com isso, o que você acha? É claro que é muito distante do nosso contexto, é um outro projeto de mundo, não é de sociedade, assim, você pensar na abolição das penas, né, de qualquer que sejam elas. Enfim, é isso. Então, isso vai muito ao encontro no comecinho da minha fala, né? Então, eu não tenho dúvida nenhuma. Quer dizer, primeiro, respondendo do abolicionismo, esse era um dos movimentos da ciência dos direitos e da filosofia mesmo, né, que dá fundamentação à justiça restaurativa. Né? Então, como você também trabalha não com uma noção de pena afetiva, né, de punição, né, mas de conscientização. Tá? Então, o abolicionismo alimenta, nutre em termos de perspectiva jurídica muito isso, e mostra que é possível também. Agora, é isso. A guerra ocorre na Declaração dos Direitos Humanos, fala na mente dos homens, ou dos seres humanos, vamos falar assim, homens e mulheres. Então, é na mente que a gente tem que trabalhar, mente no sentido total, é nas nossas visões. É um outro projeto de mundo, civilizatório, etc. Mas que na verdade, é um outro projeto para essa nossa cultura, né, patriarcal, machista, etc. Porque existem outras culturas que já têm outros tipos de projetos, que estão existindo atualmente. A gente não domina o mundo assim nesse sentido. Então, é possível, mas que mostra que é possível. Mas mesmo dentro da nossa cultura, está sendo possível. E é possível, quer dizer, assim, é no dia a dia. Então, cabe a gente, qualquer situação aqui agora, enfim, como a gente vai responder aquilo que nos afeta. Isso vai desconstruindo esse movimento e vai criando um arcabouço, vamos dizer, morfogenético. Existe uma teoria, até aproveitando, de um biólogo inglês que embasa muito outros movimentos, né, que é o Rupert Sheldrake, que fala a teoria dos 100 macacos. Se vocês botarem teoria dos 100 macacos, número 100 macacos, vocês vão ver que ele era um pesquisador, né, biólogo, e a equipe dele pesquisou macacos num arquipélago
ali na região da Oceania, e num determinado momento viu que uma macaca amassou uma batata, que tinha batatas na ilha, jogou na água do mar, botou na boca, gostou daquilo. Até aí ok, daqui a pouco por um comportamento de imitação, outros macacos começaram, mimético, até aí ok. Isso, ok, continuou alguns meses, mas de repente ele viu que uma outra ilha, a coisa aconteceu também, uma outra, um tempo razoável. Ele falou, mas como macacos não nadam, como é que chegou até lá? E durante tanto tempo não tem isso. Começa a fazer uma série de experimentos, resumindo muito, mostrando imagens, alguns enigmas por um grupo na Nova Zelândia, na Irlanda, etc., cronometrando o tempo, e via que sempre quem ficava por último tinha um tempo menor do decifrar daqueles enigmas. Para constrói toda uma teoria de que quando uma determinada, vamos dizer, um determinado conjunto de percepções da realidade chega num determinado patamar, cria uma massa, vamos dizer, cinzenta, resumindo muito, você cria um campo morfogenético que se espalha para toda a ambiência, vamos dizer assim. Porque cada vez mais a física quântica já fala mais de 100 anos, há mais de 100 anos. O direito perde o bonde da história por causa disso, porque não dialoga com essas biologia, química, psicologia, com o inconsciente coletivo, tudo. Fala mais sempre, tudo está interligado, são energias. Quando eu olho um objeto, eu interfiro na forma, enfim. Mas, então, quando a gente chega num determinado ponto de percepção, isso vai, né, se espalha, vamos dizer. Então, se a gente fizer nosso trabalho sustentando, em que momento que o leite vai talhar, a gente não sabe, né? Mas eu confio que a gente está chegando muito perto disso, por mais que a gente vive tempos sombrios, aparentemente sombrios, né? Mas eu acho, mas então o trabalho assim, é conosco mesmo, o tempo todo, e com isso a gente está contribuindo para a justiça, e desconstruindo e vendo que isso, quer dizer, não é só punindo, que não é só impondo pena, que é possível outros jeitos de lidar com a situação, sendo firme, não é, como eu disse, não é sendo bonzinho, não é passando a mão na cabeça. Ser bom é outra coisa. Bonzinho induz a erro. Como eu disse, pessoas interrompem porque é trabalho. Não é fácil. E a gente fica confortavelmente ou desconfortável num sistema de escravidão, praticamente, de dominação. A gente entendeu que isso faz parte, que a punição faz parte da realidade, que um sistema de hierarquia faz parte da realidade. Existem outras formas. Em primeiro lugar, muito obrigada pela sua presença, por essas palavras que trazem ali. Eu gostaria de saber como em Santos nasce esse projeto. Ele é uma necessidade dos professores, da rede, ou é algo que vem trazido por um secretário de educação? Também tem vários... De modo geral, no Brasil, né, a justiça restaurativa ela nasce da comunidade, né, vem da comunidade e depois que chega nas instituições. O Brasil, e sabendo que essa justiça restaurativa, vamos dizer, mais institucionalizada, tá, porque é isso. Existem comunidades, né, das primeiras nossas nações nativas aqui, que estão fazendo justiça restaurativa de outra forma. Então ela já está posta ali, mas vamos, a gente aqui para nossos modos viventes aqui. Primeiro vem um movimento da comunidade que vai chegando nas instituições e é muito difícil, porque é isso, são as instituições através das suas pessoas, dos seus agentes, porque as instituições não são entidades abstratas, elas reagem e vão fazer de tudo para colonizar, cooptar todas as inovações. Inclusive faz parte da lógica do sistema de tempos em tempos surgirem inovações e serem colonizadas, colocadas com poucas diferenças, as mesmas caixinhas, para manter o mesmo sistema de poder. Né? E você aparentemente faz algo novo, mas você faz mais do mesmo com uma outra roupagem. Né? Então, as instituições realmente têm essa reatividade.
Agora, não adianta bater nas instituições, isso também é uma outra estratégia que a gente tem visto e tem muitos apontos nesse sentido. Como você vai trabalhando dentro das suas contradições, das suas fissuras, e vamos transformando, mas se cuidando para lidar com isso. Estou falando isso por quê? Então, geralmente, mundialmente, vem da comunidade para as instituições. No Brasil, começou um movimento um pouco oposto, em 2004, quando vem da Secretaria da Reforma do Judiciário, do Ministério da Justiça, implementando 3 projetos pilotos, São Paulo, Porto Alegre e Brasília com adultos. São Paulo e Porto Alegre com adolescentes. E aí, né, nós, quando começamos em São Paulo, né, a gente percebeu a educação não está junto. Primeiro porque as unidades escolares ainda são grandes referências da comunidade. Segundo porque a convergência toda sociopedagógica, né, das medidas socioeducativas com a educação é total. O ECA, Estatuto da Criança, trabalha com uma lógica sistêmica de rede, de corresponsabilização, etc. É total. Terceiro, porque é na escola que também se ensina os valores de conviver, de ser, enfim, aprender, e é ali que você consegue detectar facilmente desestruturas familiares, que se emergem, enfim, por uma série de convergência, o tempo todo foi essa parceria. Existe, então, tudo isso em registro também, a experiência de São Caetano, de Heliópolis também, e Guarulhos também, nesse sentido. E a gente começamos a trabalhar. E aí a gente começou logo, então foi uma convergência. E também a Secretaria da Educação, naquele tempo, estadual, de São Paulo, estava muito sensível para isso também. E de lá para cá começou até um movimento depois, que gerou no programa de proteção escolar, né, gerou a figura do professor mediador, que lamentavelmente está tendo um desmonte atual, lamentavelmente, né? Vou falar pela terceira vez, lamentavelmente, assim, que foi inspirado, você vê na resolução do professor mediador, está citada a justiça restaurativa lá, como convivência. Mas, enfim, houve uma sinergia nesse sentido. Mas, o tempo todo também, pelo menos quem estava envolvido inicialmente do judiciário falou, isso aqui não é do judiciário, isso aqui também diz respeito ao judiciário, né? Mas isso aqui e a escola também, quer dizer, então como se tornar uma escola mais justa, um judiciário mais educativo, pedagógico, foi tendo essa sinergia. E aí, as iniciativas locais dependem muito, às vezes vem pelo secretário da Educação, às vezes vem pelo movimento dos professores, às vezes vem pelo juiz, às vezes vem pelo Ministério Público. Tá. Em Santos, teve, lá atrás em Santos, começou pelo juiz, mas junto com o CMDCA, e tinha alguém também da educação, que eu não lembro, porque o Santos também foi um dos pioneiros. Mas também os desafios de mudanças de gestões é muito grande, né? A gente sabe disso. E aí foi, na gestão anterior a essa, mas que está tendo uma continuidade, no que diz respeito à educação, que já tinha uma parceria com o judiciário com a educação, falou, vamos a fundo nisso. E envolveu todas as secretarias como um projeto de governo. E fez um termo de cooperação técnica, envolvendo o judiciário, o Ministério Público, Defensoria, mas todas as secretarias. Que já tinha um projeto ali numa sociedade, uma cidade educativa, mas vamos ser restaurativo. E com isso foi feito formações, né, em algumas escolas, em parceria também com a educação, com o judiciário aí, né, mas aí foi uma iniciativa puxada pela prefeitura, mas principalmente pela Secretaria de Educação, mas entendendo que não é algo que vem de cima para baixo, mas envolvendo muito as escolas e os seus professores, a rede, captou nesses eixos todos, né, assim. E a gente também aprendeu nesse caminho, porque antes a gente falava, tem que vir de cima para baixo, e continuamos achando isso, mas só que você tem que criar estratégias de implementação envolvendo a cúpula também. Lá em Heliópolis, quando a gente começou, fazia então a gente um maior esforço com a diretoria Centro-Sul, que é uma diretoria lá regional, a dirigente sensível, né, mas aí você reuniu os professores, um monte de questão. Nós, professores, estamos fazendo um trabalho do judiciário, aí envolvia o Conselho Tutelar, não, esses caras só vêm atrapalhar aqui, o Conselho Tutelar, isso é escola violação de direito, enfim,
faz um esforço todo de dinâmicas, vamos alinhando, vamos pensando, vamos vendo que existe convergência, que cada um está junto, sem perder a sua identidade. Isso tem também uma construção de gestão, né? Mas aí marcamos a formação e de repente vi uma convocação vindo da secretária para participar da Rede do Saber. Ele se desmontava toda naquele dia. Falei, não dá. Aí a gente começou a envolver a cúpula. Foi aí que chegou o pessoal da proteção escolar. Acho que quem da rede estadual sabe, né? Tinha o Felipe Angeli, não sei se vocês lembram dele, né? Beatriz Anguisten, também que era muito boa. E eles perceberam, nossa, isso aqui tem uma potência muito grande. Realmente não dá para só ir para botar câmera de vigilância nas escolas. Fomos fazendo uma série de coisas. E aí a gente conseguiu fazer um grupo de trabalho na cúpula. Eles trouxeram no Ministério Público. E começaram a fazer formações um pouquinho mais ampliadas. Queriam fazer, mas aí você tem as demandas políticas. Não, vamos fazer rapidamente, que a rede é imensa, que né, não sei o quê, a distância não dá. Quer dizer, dá uma parte teórica, mas tem que ser vivencial. Enfim, mas respondendo objetivamente, assim, quer dizer, fechando um pouco, que são muitas variáveis, assim, tem locais que a educação puxa, tem outros que são judiciário, tem outros que são outras redes que puxam, mas sempre com esse viés, se busca ser nesse viés e fala, não dá para ser no fast food. O risco, se você limitar um procedimento, e não pensar nessas ambiências todas, nos climas todos, né, olhar para tudo isso, é fazer o jogo do sistema que virou um procedimento, ainda mais que você quer fazer, não tem receita de bolo, vai ser apropriado, isso vai se encaixar na caixinha, e daqui é uma questão de pouquíssimo tempo, para só fazer um círculo restaurativo para você ficar bem na fita e manter as relações de poder, e parece que você está fazendo uma gestão democrática e fica para dirigente, ok, etc. Não. Quer dizer, isso ocorre, mas a gente se contrapõe muito a isso, e alerta a consciência. Não tem controle, muitas iniciativas vão por aí. O que a gente pode fazer é, pelo menos, aquilo que a gente estiver implicado, fazer o melhor que a gente pode, e mostrar que a referência é outra. E os resultados disso, que é uma outra questão de resultado também. Como você afere esses resultados. Porque é único, aí você faz um esforço tremendo, tem um único ciclo, mas um único ciclo com esse investimento todo. Né, assim, como é que você afere a questão de quantidade e qualidade? Mas um único ciclo depois de um ano sem bomba na escola. Mas isso também a gente vai aprendendo. Então, antes de entrar na escola, faz uma avaliação, tem que ter uma sensibilização, tem que ser adesão por voluntariedade. Mesmo assim, olhe lá. Mesmo assim, as pessoas às vezes aderem, falando que mas não tem noção de que vai reformular as dinâmicas de poder. E aí, quando começa a mexer nisso, é difícil a gente abrir nossos poderes. Né? Aí, não é bem assim, não, mas então aqui não pode, porque, enfim. Mas, então, como que você faz uma sensibilização, uma adesão, né? Vai mantendo uma sustentação e, eu até esqueci o que eu queria falar para fechar o raciocínio, né? Essa adesão voluntária, né? A avaliação. E também como que você entra, tentando ver um pouco, né? Assim, quantos BOs estavam sendo feitos, quais são os conflitos, enfim, para pelo menos, como a gente tem que dialogar com um sistema cartesiano que cobra resultados, pelo menos para a gente criar algumas balizas, vamos dizer, mais objetivas. Porque a gente está entrando com dinâmicas de um paradigma novo dentro de uma estrutura do paradigma preponderantemente ainda no sistema antigo. Mas a gente tem que dialogar com isso, faz parte. Então também como você faz termos de satisfação dos envolvidos naquele círculo, existem outros mecanismos. Né? Mas as iniciativas são diversas. A educação, em Santos a educação puxou, hoje, já há uns 2, 3 anos, tem um protagonismo. Eu assisti há algum tempo 2 documentários produzidos pela Maria Augusta Ramos, que coloca na sala de audiência câmeras e vai filmando, né, belíssimos, que estão acontecendo. É chocante. Chocante. Demais. Os juízes não olham para as vítimas, não olham para as suas famílias, não olham para as testemunhas. Eles já parece que já sabem de antemão o que eles vão sentenciar. Aquilo parece que é só uma figura, que é necessário ter aquele rito, mas que ele já sabe, antes do rito inicial, qual vai ser a decisão. Sim. Me choca muito uma cena em que um rapaz tenta explicar que era impossível ele ter cometido o crime porque ele era um cadeirante e para cometer o crime tinha uma barreira de um muro de mais de 2 metros. Então como que ele, cadeirante, teria feito aquilo? E
que o choca demais. E aí eu fico pensando, como é uma audiência em que você está, enquanto juiz de justiça restaurativa, como que acontece isso? Qual é o procedimento? Como que se resolve, por exemplo, um garoto entrou, ele está na audiência, ele tem menos de 18, é questão de função casa, ele cometeu um ato infracional, como que é conduzido? Esses 2 documentários super recomendo também, maravilhoso, chama Justiça e Juízo, assim, super bom, assim, realmente é de uma felicidade para mostrar assim, realmente essa cena inicial do Justiça, né, o juiz falando de cima para baixo no tablado, né, e fazendo perguntas como se ele fosse super ativo o réu, né, e aí ele, depois que ele percebe que ele é cadeirante, assim, é surreal. As audiências, enfim, então, aí é a estrutura do judiciário, que é um sistema surreal também. Óbvio, tem seu papel importantíssimo, tem que ser observado, respeitado, devido ao processo legal, contraditório, direito a advogado, tudo isso. Que bom que existe isso. Mas a gente não pode perder a perspectiva crítica de como que isso também vira uma máquina de sentenciamento, de desumanização. E toda a estrutura, a lógica, não vou dizer nem racional, irracional que está por trás disso. Começa chamando o outro de réu, você já despersonaliza. Fica muito mais fácil você vir, né, e dar uma sentença, enfim, implacável, eventualmente. Lógico. Todas essas dinâmicas, uma sala de audiência, promotor de um lado, réu, defensor do outro, juiz na sala, no tablado, né, muitas vezes sofrendo de juizite, que a gente fala, né, vertigem de pequena altura, assim, fica, né, com a coisa. Enfim, e os micros poderes que surgem, nossa, e é isso que eu falo. E aí você, numa sala de audiência que você deveria fazer uma escuta mais qualificada, de áudio, de ouvir mesmo, vira uma representação, né? E a pessoa também, o que eu posso dizer, o adolescente, etc. Então, é um grande desafio essa desconstrução, por isso veio o movimento restaurativo, e fala, olha, vamos desconstruir isso, vamos fazer de uma forma horizontal, não hierárquica, não é promotor de um lado, um acusa, né? E as próprias pessoas sentando, né, nesse sentido. Um juiz não participa de um círculo restaurativo, ou se ele vai buscar participar como pessoa. Também sair dos seus papéis sociais é difícil, né? Chegar aos seus pagamentos e mesmo assim. Então, você vai entrar em outro lugar. Eu tenho técnica de facilitação de círculos, de comunicação não violenta, entre outros, mas eu não facilito um círculo de algo que pode voltar, para mim, para o sistema tradicional. E eu sou juiz tradicional, vamos dizer assim, no sistema, e desenvolvo os projetos de justiça restaurativa. Às vezes é esquizofrênico, realmente, porque você transitar de um lado para o outro é muito... Mas assim, dentro daquela ambiência tão desafiante, estruturante, tradicional, o que eu posso fazer de mais humano aqui? Né? Tanto no dia a dia, mas também, não só no nível, vamos dizer, do corpo a corpo ali, mas também institucional. Então, por exemplo, batalhando institucionalmente, como juiz da coordenadoria, para que implemente pelo menos mais 2 vagas, para diminuir o número de audiência por dia. Batalhando para que tenha uma equipe técnica mais qualificada. Batalhando para que tenha programas de drogadição efetivos. Em São Paulo você não tem um programa de drogadição para adolescente, provocando o Ministério Público a entrar com uma ação civil para que isso seja implementado. Enfim, aí você tem um trabalho, vamos dizer, institucional grande, mas ali no corpo a corpo, com o que você tem, fazer uma escuta super qualificada, tentar fazer isso. Aí você tem a implicação disso. Invariavelmente eu estou saindo às 8h30, às 9h do fórum. Porque eu chego depois para dar uma sentença para um adolescente, né, bem para a escuta, muito difícil eu não conversar com o adolescente, com a mãe, geralmente são as mães, os pais, nós. Essa é outra questão profunda que existe também no Brasil, né? Assim, e a força do feminino, assim, é algo assim tocante, né? Eu até fico assim, as mães assim estão lá firmes, né? Fiéis aos seus filhos, muitas vezes não aprenderam a ser mães, enfim, tem muita coisa ali, né? Mas enfim, voltando, passando a emoção, mas exatamente essa emoção que tem que trazer para a audiência, para você abrir, para tentar, como você cria uma conversa,
né, para que venha a emoção, para você romper a barreira do mental. Então eu estou ali com o adolescente, né, conversando com ele, com a mãe, e eu busco minimamente naquelas condições totalmente adversas, mesa retangular, eu ali, assim, às vezes vem a avó, vem um irmão, etc., mas eu coloco todo mundo. Às vezes eu tenho um relatório, aqui em São Paulo pelo menos tem uma equipe técnica, tem comarcas que não tem isso, que já me dá algumas referências, você vê um pouco a história da vida daquele adolescente, e aí começa às vezes conversando com a mãe, às vezes com o pai, com o tio, com a avó, com o menino, com a menina, né? E aí você faz algumas perguntas que vai trazendo, e assim, invariavelmente, assim, tem uma emoção muito forte. Mas aí você vai ter que chegar com muita suavidade. Quer dizer, então, esse também é um trabalho. Quer dizer, eu não estou julgando a pessoa. Tem uma situação de composição ali. A vítima também está muito machucada. A adolescente às vezes não está dando conta dele mesmo. E tem que fazer uma contenção. A forma de fazer essa contenção. Mas vamos lá, ele ficou internado provisoriamente, você vai receber uma medida em meio aberto. A conversa é assim, para tentar trazer minimamente ele para uma outra perspectiva e ouvir a relação que também na grande maioria das vezes está esgarçada entre mãe e filho. Isso no espaço de 5, 10 minutos. Né? Então, aí você vai falando, é difícil como que você vai conduzindo isso nessa conexão, mas a senhora é mãe, a mãe dele, assim, a senhora trabalha, assim, não, e nesse período, que a senhora, como é que está em casa? A senhora contou para ele como é que a senhora tem que ficar, eu pergunto dessa forma, mas o que a senhora tem que fazer para visitar? Que é uma revista vexatória. Aí às vezes ela começa a chorar, não sei o que, o menino já assim. Aí sabe, a senhora já falou para ele que gosta dele? Aí, enfim, aí você vai, ali na história, você vai entendendo. Seu pai, não, o pai dele fala, não quero nunca mais ver, mas aí vão trazendo tesouros muito delicados. E aí, se você tiver um pouco de técnica, você vai trabalhando em uma busca para lidar com isso, né? Com delicadeza, né? Não é porque ele criou uma violência, e ele criou uma violência, e eu estou atento a isso também. Pessoas submetidas a situações semelhantes fizeram escolhas diferentes, né? Então, mas como é que você vai construindo isso para abrir espaço para a emoção naquele momento? Para aumentar um pouquinho mais e pensar junto, e aí? Vai voltar? Estou arrependido, sim, é verdadeiro, depois de 45 dias, é alto, mas daqui a um mês, daqui a 6 meses, a senhora vai fazer o quê? O que você pensa? Mas quando o cara chegar e falar que você é um nóia e chamar você também depois tenta um pouco, minimamente, ser um agente de organização de estratégias para resistir às tentações que vão vir, enfim. E aí você abre espaço minimamente nesse sentido. Mas precisa de tempo. Nosso sistema alienante faz exatamente essa sobrecarga de trabalho para a gente ficar escravo. E aí eu estou lá expandido, porque aí também estou com a minha esposa esperando em casa, com meu filho de 11 anos, sabendo que ele está esperando. E aí fico naquele dilema, eu estou aqui fazendo toda uma busca de humanização e estou desumanizando as minhas relações. E aí você fica nesse balanço. Então, isso é por isso que precisa também a gente fazer trabalhos que nos cuidem. A meditação, para mim, tem sido uma coisa nesse sentido. Também, assim, abrir espaço para a meditação também é outra coisa. Mas tem insights, tem conexões, tem percepções mais qualificadas, tem calma, não sair reativamente. O que você come, abrir alguns espaços mínimos para que você possa persistir nisso. E não ficar só, não, realmente devia ser diferente, esse país, esse Temer, não sei o quê, esse é esse secretário, pelo amor de Deus, né, a estrutura judiciária, pelo amor de juiz, Maria, então por aí afora, e assim vai. E aí, não, traz para você, sem abrir mão de você reivindicar isso também. Como eu digo, tem que batalhar por outras vagas, mas aqui também, o que eu posso fazer? E a Justiça Restaurativa vai trabalhar isso, da sua carência de recursos, o que você pode fazer
né? E aí você tira a energia do julgar. Se você quer fazer justiça, o pior caminho é o julgamento, né? O justo, né, está totalmente brincado com a criatividade, com a criação. E isso se faz no coletivo. É na relação com o outro que acende o fogo da criação. Por incrível que pareça, né? É isso. Bom, a gente vai fazer uma pausa então. Convido vocês para tomar um café. Se você puder ficar mais uns minutinhos com a gente conversa lá fora. Faça o que você quer.